começando mais um De Frente com o Síndico. Antes de iniciarmos, já deixe seu like, ative o sininho com as notificações e inscreva-se em nosso canal. O seu condomínio está preparado para a questão de fácil acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais? Desde 2018, essa questão da acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais foi regulamentada nos condomínios para as áreas comuns. Mas percebemos que nem sempre os condomínios possuem recursos que facilitem esse acesso, tais como rampas de acesso, portas largas, corrimões em condomínios comerciais, pisos em desnível, como calçadas em rebaixadas. E para falar sobre esse assunto, convidamos o síndico profissional Roger, que irá nos contar como ele implementou essa questão da acessibilidade nos condomínios comerciais e residenciais em que ele atua. Olá, Roger, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir com esse tema tão importante. Obrigada pela presença. Roger, como funcionou a implementação, como os condôminos, nos condomínios tanto residenciais como comerciais, entenderam que havia necessidade de implementar essa facilidade no acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais? Eu confesso que por mais que o gestor tenha uma visão sobre o tema, por mais que ele tenha olhado o condomínio, ele não tem a mesma visão de quem tem essa necessidade, né? Os familiares, o envolvido diretamente. Então, o que acaba acontecendo é que essa modelação ela vai se dando a partir das premissas que a gente vai identificando através destas pessoas que têm um contato direto com o assunto. Sim, e nos condomínios comerciais, como é feita, como é essa visão da necessidade da acessibilidade? Já é uma visão bem diferente, porque é muito mais regulamentado, as exigências são de outro nível, de outro porte. Então nós precisamos rigorosamente seguir aquilo que é determinado por lei. Então há uma disparidade, inclusive, entre as modificações que são necessárias entre os residenciais e comerciais. Não estou falando no âmbito da lei, mas sim na aplicação do dia a dia. A gente percebe que num condomínio comercial as exigências são muito maiores, é muito mais fiscalizado, e no residencial a gente acaba agindo sobre demanda, digamos assim. Sim, e como funciona a adesão desses moradores nas assembleias? Há muita discussão, a adesão é grande, há um entendimento da massa condominial com relação à necessidade de implementar? Sim. Primeiro que assim, se nós estamos falando de um condomínio residencial, há uma obrigação e a gente não precisa fazer um nível de adaptação tão grande, acaba o próprio gestor levando o assunto adiante, implementando e depois ele justifica isso numa assembleia. Já no condomínio comercial, como as adaptações são muito maiores, as necessidades são grandes, consequentemente a verba também tem que ser maior, há sim a necessidade de se passar por uma assembleia em razão do valor envolvido. Mas é automático. Quando a gente explica que isso é um atendimento a um dispositivo de lei, não há nem que se discutir. É se aprovar uma verba e se discutir de onde sairá essa verba. E normalmente você consulta os moradores, os condôminos, antes de tomar essa decisão ou de fato você já convoca uma assembleia já para determinar a arrecadação de uma verba especialmente para esse fim? Aquilo que se refere ao assunto em si, as adaptações que são necessárias, é de bom tom que a gente faça uma consulta, porque às vezes a gente tem uma visão distorcida sobre o tema, né? Eu costumo até brincar dizendo que a gente não pode alterar de lugar um vaso dentro do condomínio, porque isso pode realmente afetar alguém, né? Um deficiente visual, por exemplo. Então se a gente modifica aquele roteiro, aquela passagem, acaba por interceder ali no dia a dia dele, né? Então no condomínio residencial a gente socorre das pessoas que têm informações mais sólidas, que têm mais conhecimento do assunto. Já no condomínio comercial, é obrigatório que a gente faça a contratação de um projeto profissional. Não tem como, porque entra muito numa minúcia, né? De distância, comprimento, altura, largura. Então nós não temos, não dá para ser um achismo, né? Nós temos que ter uma assessoria técnica para fazer a coisa do jeito certo. Então os caminhos que você toma para aprovar esse tipo de obra dentro do condomínio, primeiramente você faz a consulta e depois posteriormente você procura especialistas na área, como arquitetos, engenheiros. Sim. Por exemplo, eu acabei de fazer uma reforma em portaria
e nós tínhamos a intenção de colocar uma rampa de descida nessa portaria. Ela tem uma inclinação, ela precisa ter uma inclinação que é prevista por norma, por lei. Nós descobrimos que essa rampa era impossível de ser feita ali porque ela ia muito distante, ela ia roubar uma boa parte da nova portaria. Então você vê que no detalhe, não dá nem para você fazer hoje uma reforma ou uma construção sem fazer uma consulta a um especialista. E como que você faz a escolha dessas empresas específicas que trabalham nessa área? Ainda bem que hoje a gente tem onde se socorrer, porque tem empresas especializadas em engenharia nesse segmento, nesse assunto. Então não adianta você pegar, por exemplo, uma empresa de engenharia generalista. Ela tem que ser muito específica, alguém que estudou a norma, estudou a lei, tenha conhecimento, já tenha realizado trabalhos nessa área, porque é um assunto muito complexo, né? Que entenda a realidade dessas pessoas. Exato. Acho que é muito importante entender a realidade, trazer, refletir a realidade dessas pessoas para essa... Eu acho que é uma junção, né, daquilo que é técnico e da necessidade mesmo, aquilo que olhando o local, olhando o ambiente, por que não melhorar? Mesmo às vezes fora da norma que eu digo é uma melhoria, né? Não no atendimento da norma em si, mas tem um acréscimo, tem um up ali naquele projetinho que você acabou de encomendar. Isso é muito importante. Lembrando que eu gostaria que você deixasse isso muito frisado, que é muito importante a contratação de um especialista e não realizar as obras de maneira generalista, como você mesmo usou. Sim. O síndico Sim. acha que a rampa tem que ser de uma determinada altura, por Sim. exemplo, eu estou falando da rampa, Sim. mas sempre consultar um especialista, porque pode acontecer até um acidente numa obra mal feita. No extremo, na gravidade, você provocar um acidente por ter feito algo errado, né, fora de uma norma. Então, a importância do especialista ela é inerente a qualquer área, mas nessa em específico a gente sabe da importância. Então, assim, não dá para apostar, não dá para você ir no mercado e não contratar alguém que tenha profundo conhecimento no assunto. Aliás, esse é o primeiro passo. Se você vai levar o assunto para uma assembleia, tem que ter um projetinho de um especialista, recomendação técnica, colocar isso em tela para que todos tenham a visualização da importância disso, né? E que foi feito da maneira que tem que ser feito, né? E não no improviso. E, por exemplo, num caso, um condomínio que naquele residencial, que possua apenas uma pessoa portadora de necessidades especiais, você é obrigado a implementar essa acessibilidade? É porque nós temos trânsito de pessoas, né? Eu tenho muita gente vindo de fora. E hoje nós temos, ainda bem, né, dentro do mercado de trabalho, pessoas que têm essa necessidade, então eles vêm de fora, vêm realizar serviços dentro do condomínio, receber familiares, visitantes, então às vezes o indicativo nos dá de uma realidade interna diferente da circulação de pessoas do condomínio. Tem condomínios que a gente tem 400, 500, às vezes até 600 pessoas circulando diariamente vindas de fora. Então nós temos que ter essa, e mesmo que se fosse um só, né, nós temos que adaptar, né? É um ambiente que foi feito para que todos circulem, inclusive com quem tem as necessidades especiais. Então nós temos que propiciar essa condição, sim, por menor que seja o número de incluídos nesse assunto. Roger, eu gostaria de te agradecer até por ter trazido essas dicas e essa visão ampla que você tem nos condomínios em que você atua, porque é importante que o síndico, o gestor, pense de maneira ampla e não somente naqueles que moram, né? Você traz aqui que são pessoas, diversas pessoas de diversas maneiras, de diversos lugares que circulam naquele condomínio. Foi de grande valia, gostaria de agradecer muito a sua presença e te vejo no próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, curtir e inscreva-se em nosso canal. Um forte abraço!